Curso em Milagres, capítulo 2. Comecemos. Capítulo 2 é cheio de... A impressão que dá que Jesus Cristo está na nossa frente falando: vocês não entenderam isso ainda? Como é que vocês não entenderam isso? Tadinho de Jesus, né, gente? Eu vou ficar com uma jaqueta porque a minha blusa tá muito estranha, então não vou trocar de roupa. Então vamos lá, falemos de capítulo 2. Ele vai falar sobre como funciona a nossa mente. O livre-arbítrio, ele está condicionado ao nosso poder de criação. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa, assim como ele é criador, nós também criamos. Só que a gente cria com base na nossa suposta necessidade. Então a gente acha que precisa de coisas e nós criamos com base nessas crenças que são desenvolvidas por causa dos sentidos. Os sentidos, né? Audição, visão, paladar, eles nos enganam. A gente acha que a vida é só isso e a gente começa a criar, cocriar com base nisso. E aí é que acontece a gente começa a criar coisas e coisas, a gente não sabe o que a gente quer. A gente cria com base em pensamento do medo e com isso, como diz a Marcela Leal, é o desgraçamento da cabeça. Então vamos lá começar que eu acho que o vídeo vai ser longo. Começa no capítulo 2 falando sobre a percepção equivocada, que é a nossa separação de Deus. A gente acha que a gente não é perfeito, nós achamos que nós somos os seres separados de Deus, que foi aquela história de Adão e Eva. E se eu criar o mundo a partir daquilo que eu acho que é certo? Se eu sair da casa do meu pai e viver minha vida, como é que vai ser, né? É aí que nós nos separamos. E aí começa a percepção equivocada do mundo. É como se uma criança saísse de casa, gente. Pensa uma criança de 3 anos saiu de casa e falou: eu vou viver por mim mesmo. Você acha que ela sabe o que ela escolhe? Não, é isso. Nós somos assim. A gente se separou de Deus e a gente acha que sabe o que é bom pra gente. Nós somos crianças de Deus. Jesus fala isso, né? Só que nós não somos crianças humildes que diz eu preciso do meu pai, nós somos crianças que diz eu quero viver independente, esse que é o problema. Então, nesse capítulo ele vai falar que nós somos perfeitos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e como tal somos criativos. Como eu falei, onde que está isso? Na página 19. Página 19. Não, mas vamos começar por outra coisa. Geralmente o texto acaba falando uma palavra mais desmiuçada que faz mais sentido. Então, lá na página 33, depois eu volto, tá? Página 33, qual que é? Capítulo 5. A mente, falando que nós somos parecidos com Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, assim como Ele cria, nós criamos. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. Que é o poder da mente que se fala, que é o poder do subconsciente, que é o poder de cocriação, a lei da atração. É isso, a nossa mente é poderosíssima. À primeira vista, parece que acreditar que tal poder acerca de ti mesmo é arrogância, pode parecer arrogância, mas não é. Não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. Tá, ok. Quando você pensa, eu sou um ser criativo. Não, gente, peraí, mas será que eu sou um ser criativo? Não, não, gente, eu tô sendo arrogante. Não, mas na verdade ele disse que não é por causa disso que você não acredita. É porque você prefere acreditar que os seus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tem medo deles. A verdade é que a gente não tem controle dos nossos pensamentos. Então a gente tem medo. Então a gente pensa, não, peraí, eu não tenho controle dos meus pensamentos. Eu acho que esse pensamento meu não vai levar a nada. Não existe pensamento neutro. Em uma das lições do curso de Milagres que ele fala isso. Não existe pensamentos vãos. Todos os pensamentos produzem forma em algum nível. Por isso que Jesus fala, orai e vigiais. Onde que está a tua mente? Onde está o seu pensamento? Onde está o teu Senhor? Estará o seu Deus. No que você pensa mais?
no que você, na sua tua mente, está pensando. Você não tem controle da sua mente? Então, cuidado, você está criando coisas com base nesses pensamentos. É isso que fala. Agora, vamos voltar lá para o início, na página 19. Então, já começamos falando de nós somos seres criativos e temos poderes. Capítulo 3. Uhum. Aí volta aquela questão de que nós somos filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança, e a princípio nós vivíamos na casa do Pai, porque nós somos criancinhas que precisamos de Deus. Mas daí, o jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. No capítulo 1 ele falou disso, né? Viver, quando Deus nos criou, nós éramos dependentes dele e nada faltava. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhe fazê-lo. Tudo aquilo que pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. Ok. Essa questão de, bom, ele fala na verdade de nós somos seres criativos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós estávamos dentro da casa do Pai e a gente achava que não precisava de nada. Só que, no momento que a gente se separou de Deus, a gente criou um mundo de necessidades. Só que esse mundo, a gente só cria as coisas com base nas nossas percepções. Então, se essa correção acontecer na nossa mente, ai que linda, tem uma borboleta bem ali. Se essa correção acontecer na nossa mente, automaticamente a gente para de criar coisas errôneas. Essa parte é muito linda que ele fala. A Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão, e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Então, que ele fala, lembra de uma passagem da Bíblia que Jesus fala, estou acordado e todos dormem? A gente está dormindo nesse sonho, isso aqui é um sonho. A gente precisa despertar desse sonho. Despertar e voltar para a casa do Pai é viver o presente, é viver o agora. Nesse momento que você vive o presente e vive o agora, você confia de forma tal, você não tem medo do futuro, você não tem medo do passado, você confia. E é nesse momento que o Espírito Santo te guia, que ele fala o que você precisa, ele vai falar o que você vai conseguir, como você vai conseguir. Nesse momento do despertar, voltar para a casa do Pai, viver o agora. Tantos livros falam disso hoje em dia, né? Esse livro já foi feito há muitos anos atrás. E Jesus falava disso o tempo todo. Viver o agora é voltar para a casa do Pai. É ali que você é guiado, ali que você se faz criança. Se você não for como uma dessas criancinhas, você não vai conhecer o reino de Deus. Ou seja, enquanto você se acha um adulto que sabe o que é bom para você e foge como um filho pródigo, você não vai voltar nunca para casa do Pai, porque você não está procurando, você nem sabe o que você está procurando. Vamos lá, próximo, que mais? A expiação como defesa. A expiação, como eu já disse no primeiro capítulo, é o desfazer, né? Expiar é desfazer, desfazer essa mente do medo. Vamos lá na página 25, versículo 8. Uhum. Aqui é a primeira vez que ele vai falar que o nosso corpo cria a enfermidade. É um pouco pesado isso, né? O nosso corpo cria a enfermidade. Então vamos lá. A nossa mente ela cria tudo. Nossa, não é o nosso corpo. O nosso corpo, na verdade, é só um veículo. Ele faz o que a tua mente fala para ele fazer. Você nunca vai ter que corrigir o teu corpo, você vai ter que corrigir a tua mente. Ele diz que então, a mente é capaz de criar até doenças. Ele fala assim: todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. Pesadinho isso, né? Ele diz que quando você busca o resultado em medicamentos, efeitos mágicos, ou seja, quando você busca curar as coisas de fora para dentro, você está dando razão de que a tua mente não tem poder de curar, é o teu corpo, o corpo que desenvolve a doença e o corpo que vai, você acha que veio de fora a doença e você acha que a cura vem de fora.
E ele está afirmando que não, a doença vem da tua mente e a cura também vem da sua mente. Outra parte, vamos lá, medo. Ele fala muito do medo. Ele afirma que a gente só não se deixa ser guiado como crianças de Deus porque nós temos medo. A gente tem medo de perder a nossa personalidade. E é verdade. Quantas pessoas não começam a estudar e falam assim, ah, gente, mas eu tenho medo. Será que eu vou virar uma pessoa obcecada, uma pessoa bitolada? Ou a pessoa vê alguém estudando curso em milagres e fala, ixi, ela tá ficando louca, sabe? Tem até um salmo que fala isso. Na visão do tolo, aqueles que temem a Deus são loucos, uma coisa assim. É meio estranho porque há uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento gera muito medo. A gente tem medo de Deus, a gente tem medo de ser quem a gente realmente devia ser. A gente preza muito esse corpo físico, essa personalidade. O Bhagavad Gita fala disso naquela guerra que teve entre as duas famílias e o Arjuna tá lá para guerrear contra a própria família dele, ele fala: gente, mas é minha família. Se eu guerrear contra a minha família, eu vou ver sangue dos meus parentes aqui. Ou eu deixo ah, essa civilização na mão deles, que são pessoas más, que são pessoas que não sabem governar de forma justa, ou eu entro para a guerra, mas eu vou manchar a minha mão com o sangue da minha família. E aí Krishna, que é Deus, vem para ele e fala: é isso mesmo, e você vai ter que guerrear. Ou seja, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente está com medo de perder. Meu Deus, eu vou perder a Marilza, eu vou perder a minha personalidade. E como é que fica? Aí Deus fala: vai, aí você vai perder, porque você está apegada a essa matéria, você está apegada a essa personalidade. Só que essa personalidade não é real. E enquanto você deixar ser governada por essa personalidade, você vai ter um governo injusto e você vai precisar se curar. Então, esse medo de perder a nossa identidade é tão forte que ele fala sobre isso. Ah, cadê o medo? O medo no capítulo 20, na página 20, capítulo 4. Vamos lá. Uhum. Quando tens medo de qualquer coisa, está admitindo que ela tem poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. O medo impede que Jesus, Deus, que o Espírito Santo atue na nossa vida. Porque enquanto a gente tem medo, a gente ainda se sente vulnerável a coisas externas. E onde está o seu Senhor, ali estará seu Deus. Esse é o livre-arbítrio que existe. Nós temos o livre-arbítrio de nos manter longe do Espírito Santo. E o medo, ele mantém a gente afastado de Deus. E ali Deus não atua. Esse é o nosso livre-arbítrio. Ali é o nosso único livre-arbítrio. Tem uma outra parte que ele fala: você é criação minha. Você pode escolher quando voltar para mim, mas você não pode escolher se você vai voltar para mim. Você vai voltar para mim. Isso pode levar tempos, isso pode levar muito tempo, mas não tem problema. Ele fala isso no final, é tão lindo. O tempo, eu te dou o tempo que você quiser, não tem problema. É o teu livre-arbítrio quando voltar, mas você vai voltar uma hora. E aí ele fala que o medo impede que ele atue em você. Isso é verdade. Essa é a nossa única decisão, se entregar, voltar a ser uma criancinha que depende unicamente de um Senhor, de Deus. E enquanto essa decisão não é tomada, ele não atua. Esse é o nosso livre-arbítrio. E essa é a nossa única função. A partir do momento que você decide, ele guia. O resto é com ele. Tem outro momento que ele fala isso também. Ah, hum, esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Negação é negar a forma de pensamento errada, que é a própria expiação que eles falam. Então você não tem que se preocupar com a escuridão, você tem que se preocupar em trazer a luz.
A partir da luz não existe mais a escuridão. Ele corrige, por isso que corrige o erro automaticamente. Então você não tem que preocupar em corrigir a sua vida, em corrigir as coisas externas. Quando você permite a presença do Espírito Santo, automaticamente as coisas vão ser corrigidas, que é aquele efeito da a mente corrige, corrige as coisas externas, a luz acontece, a escuridão não existe mais. O que mais que fala? A solução. Que é aqui mesmo, eu acho que aqui é 11. 11? Ok. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. Dá para você ver dois deuses. A expiação torna-se assim a única defesa que não é uma espada de dois gumes. A expiação que é o desfazer, né? Do medo é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Uhum. Outros deuses já falei. Vamos ver também na página 21. Desfazer do ego. Ok. 22, capítulo 7. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é. Ah, tá. Nesse capítulo aqui ele vai falar sobre o altar de Deus. Ele fala que existe um ego que cobre o, já falei isso no primeiro capítulo, um ego que é a nossa personalidade e dentro tem o Espírito Santo, que é o altar de Deus, né? E esse altar de Deus, a gente diz que ele foi profanado, porque a gente esquece dele e vive só conforme o templo, né? E não conforme o altar. E aqui ele fala que o próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura, nosso ego, nossa personalidade. Sua verdadeira santidade está no altar interior em torno do qual é construída a estrutura. Ou seja, um templo não é nada. Por isso que Jesus falou: se você destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruo ele, né? Porque esse templo não é nada. O que existe é o altar e esse altar ninguém destrói. Ai, é o meu alarme do. A minha roupa tá lavada. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é a visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Aqui começa a falar do perdão. Quando é muito legal essa questão do perdão, porque assim, o perdão, ele aqui nesse, em algum momento ele vai falar, o perdão ele não pode ser visto como um ato de caridade. Você está sendo presunçoso em dizer que você perdoa. O perdão é uma correção na sua mente, na qual você não enxerga mais a, a estrutura, como é que ele chama? O templo. Você não vê mais o templo, você só vê o altar. O templo, você pode fazer o que quiser com o templo. O templo é uma criação. Então a pessoa pode errar o que for, aquela não é ela. Ela é o altar de Deus, o Espírito Santo. Quando você consegue corrigir isso na sua mente, é o que Jesus fazia. Por que ele não viu o erro das pessoas? Porque ele não viu o templo, ele viu o altar. Então, quando ele falava perdoai, eles não sabem o que fazem, porque era o templo fazendo, não era o Espírito Santo. Tem aquela parte também que ele fala: não julgueis para não ser julgado. Enquanto você julga, você não está vendo o altar da pessoa, você está vendo só o templo. E enquanto você vê o templo dos outros, é porque você está vendo o templo em você. Quando você é capaz de enxergar o altar em você, você vê o altar nos outros. Esse que é o perdão. É muito lindo isso, gente. A aceitação da expiação por todas as pessoas é como uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido vem aquela questão de livre-arbítrio, né? O nosso único livre-arbítrio é manter o medo. Você escolhe se você vai ter medo ou não. Tem outra parte que ele fala aqui sobre a primeira vez que ele fala insano. Ele vai usar muito esse termo insano no curso em Milagres durante os outros capítulos.
Ele começa a dizer do nosso modo de pensar e nosso modo de viver que são insanos. A gente vive de forma insana. E ele fala assim: você pede para eu curar a sua mente, só que você é responsável pelo aquilo que você faz. E você acha que você não é responsável por aquilo que você pensa? Ele fala, isso é insano. Meu, às vezes não, parece que Jesus está batendo na mesa e fala, meu, vocês estão loucos. Você acha que você tem poder de fazer o que você quer e você não tem poder de pensar o que você quer? Você tem sim capacidade de mudar os seus pensamentos. E é ali que eu vou atuar, quando você mudar esse pensamento. O único momento que o Espírito Santo pode atuar é quando o medo deixa de existir. Eu acho muito engraçado essa parte. Na medida em que que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. Verdade. Quando você não consegue fazer o caminho reverso de mudar seu pensamento, você está profanando, ele fala, você está profanando o meu altar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não, livre-arbítrio, muito linda essa palavra. A função do... aqui, aí vem a questão do a função do trabalhador de milagres, como é que vai ser feitas esses ajustes, essa correção na mente, como é que ela se dá, como é que acontece. Página 33, capítulo 2. Capítulo 2 é o versículo 2, sabe que eu não sei. Eu fiz as minhas anotações e eu não sei. Bom, vamos lá. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa, isso aqui eu já falei. A mente é muito poderosa, isso que eu já falei, Marisa. Temos medo de despertar, isso aqui eu já falei também, o medo do Bhagavad Gita que eu falei. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. É o medo do despertar. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Às vezes você acredita que, eu quero mudar, eu quero começar a ler o curso em milagres, vamos ver onde vai me levar. Mas ele fala, enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Enquanto teu pensamento, eu quero mudar, mas eu quero mudar só num sentido, eu não quero perder minha personalidade. Enquanto não mudar esse teu sentido de vulnerabilidade, você não deve querer mudar milagres, né? Milagres é uma mudança de pensamentos. Não queira isso. Mesmo porque não vai dar certo. Você não vai conseguir esses milagres enquanto você não estiver disposto a mudar essa atitude 100%, não ser vulnerável. Vamos falar do perdão de novo. Página 29, capítulo 15. Aí ele fala do milagre, né? Que o milagre é a correção na mente. Enquanto você não sabe o que você quer, não queira mudança. Mas aí ele fala: o poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo, que é aquilo que eu falei, que o perdão ele tem que ser visto do ponto de vista de eu olho para as pessoas e vejo nela o altar e não o templo, né? Enquanto você acha que o perdão é só, eu perdoo porque eu sou poderosa e essa pessoa precisa do meu perdão. Não, isso vai ser julgador e não curativo. Esse tipo de perdão não vale nada. E mais, como despertar acontece? Página 28, capítulo 7. Como é que acontece esse milagre, essa correção na mente? Como é que ela se dá? O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física, que é os sentidos. Você para de tomar decisões com base nos seus sentidos. O Bhagavad Gita também fala disso. É incrível como o Bhagavad Gita e o Curso de Milagres são iguais, gente. Parece até que foi a mesma pessoa. Foi mesmo, né?
Jesus é o mesmo. Depois eu vou ler Bhagavad Gita também, eu acho maravilhoso. Você tem que parar de pensar com a forma física da mente, os cinco sentidos, e corrigir a mente. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Nesse processo de correção, a vista que você tem hoje das coisas vai ser outra, porque você vai ver a partir do Espírito Santo. Isso dá medinho, porque é aquilo que a gente falou. A gente tem medo de se deixar levar pelo Espírito Santo, a gente vai parecer louco, a gente vai viver conforme a vontade do Espírito. Como é que vai ser, gente? São 25 minutos e eu aqui ainda. Bom, vamos ver se eu consigo encurtar as coisas. Falei do medo, falei do perdão, falei do milagre, como é que o milagre acontece, falei do livre-arbítrio, que é importantíssimo. Você tem que deixar, você tem que orar e vigiar nessa sua mente, porque essa tua mente é poderosíssima, ela cria coisas. E Jesus só se manifesta quando você permite. Existe o livre-arbítrio ali. Em algum momento você vai despertar, mas você que vai escolher quando. A aliança de Deus é inevitável, falei. Tá. Bom, será que vai. Deixa eu ver se eu vou acrescentar mais alguma coisa, daí eu já vou pro final, que é o juízo final que está ali também no último texto desse capítulo, que é importante. Ok. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique nas necessidades de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria. Maestria é se deixar levar pelo amor. Mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob meu controle. Aconteceu isso comigo, gente. Eu tava pensando, hoje em dia eu tenho pensamentos e eu já volto, né? Mas eu tenho muitos pensamentos insanos, como Jesus diria, né? E aí, um desses pensamentos insanos, eu falei assim: ai, minha centelha, olha o que eu tô pensando, minha centelha divina, olha o que eu tô pensando. Eu falei: olha, vai levar. Tipo, eu estudo, eu leio, eu tento me colocar à disposição, não tenho medo, mas ainda tenho pensamentos tão bobos. Aí eu falei: minha centelha, vai levar tempo para você conseguir me corrigir, né? E uma voz no meu coração falou: o tempo é criação sua, eu dou o tempo que você precisar. Eu estou esperando por isso. Então, não importa o tempo que dure. Para um ser espiritual, para um ser perfeito, não existe tempo, né? Como eu disse, tempo, milagres e corpo só existe para gente que né? Que a gente está precisando passar por essa experiência. Pro Jesus Cristo, ele é perfeito, ele é divino, ele é eterno. Então, o tempo é uma bobagem. Não interessa o tempo que vai durar. E aqui ele fala isso. Não se esqueça que o tempo e o espaço estão sob o meu controle, então não tem problema. Último texto, então, que é importante falar. Olha só, gente, comprei canetinha colorida, comprei uns stickers. Bom, esse juízo final é bem interessante falar, porque talvez ele volte a falar nos outros capítulos, e é interessante fazer uma correção do que a gente acredita que é juízo final. Ele diz que, resumindo, o que a gente pensa que é juízo final? A expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Então todo mundo fala, uau, juízo final, Deus vai nos julgar, como é que vai ser, né? E aí ele fala assim, o juízo final, na verdade, ele deveria ser chamado como um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Juízo final que a gente pensa é Deus vai nos castigar. O juízo final, na verdade, é o teu juízo de pensar de forma certa. Você tem o livre-arbítrio e você vai optar por aquilo que é certo. Esse é o juízo final. Você vai criar, você vai ser uma criancinha de Deus que vai falar: ok, o que eu devo fazer? Aí você pensa, ouve e ele fala o que você tem que fazer e você vai tomar suas decisões com esse juízo, né? Com essa opinião, com essas vontades. Esse é o juízo final. O momento em que todo mundo chegar nesse ponto de despertar e fazer tomar as decisões, a cocriação e, enfim, as decisões com base nesse despertar, nesse amor. É isso que é o juízo final. Aí tem outra parte, né? Novamente, Jesus bate na mesa e fala: Meu, vocês estão insano mesmo. Ele fala bem assim: ó,
Você tá com medo do juízo final porque você tem medo de morrer, sendo que você tá dormindo num sono no qual você só desenvolve as coisas, você só cria as coisas com base no medo. Que vida é essa que você tá com medo de perder? Ele falou bem assim: ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não é legal isso? É verdade. A gente cria com base no medo, a gente cria uma vida de merda e a gente tá com medo de despertar. Ele fala, tô com medo de morrer para essa vida. Essa vida é morrendo para essa vida que se vive para a vida eterna, né? Então a gente fala, eu tô com medo. Medo do quê? Se você vive no medo, você acha que você tá vivo? Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Eu achei uma graça isso. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. A única coisa que você tem que fazer é espiar o medo, é desfazer o medo. Vou terminar com a frasezinha da professora Lucilena Galvão, que ela fala: sabe o que é inteligência? No juízo final, nós teremos juízo, nós teremos inteligência. Inteligência significa intereges, que significa escolher entre. Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre as coisas. Agora, quando nós nos tornamos inteligentes, a gente sabe escolher certo, com base nas nossas múltiplas possibilidades. Então, a gente tem o livre-arbítrio, mas quando a gente tiver juízo, quando a gente tiver inteligência, a gente vai saber escolher certo. 30 minutos de vídeo, a gente já deu demais. Muito bonito esse capítulo 2, né? Chorei muito relendo esse capítulo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, ajudado a mais a se aproximar um pouquinho mais do livro. E, enfim, até a próxima. Tchau! Deixa eu pegar minha roupa.